O guarda-roupa. Era de noitinha, estava nublado e fresco, quando o trem expresso Berlim-Roma entrou numa estação de médio porte. Um viajante solitário aprumou-se num dos vagões de primeira classe com cobertas de crochê sobre as largas poltronas aveludadas. Albrecht van der Qualen.9 tinha acordado. Sentiu um gosto insípido na boca e seu corpo estava tomado pela sensação não muito agradável que é consequência da imobilidade da viagem longa, da cessação do resfôlego ritmado, do silêncio que de súbito realça estranhamente os ruídos de fora, os chamados e os sinais. Esse estado é quase o despertar de um transe, de uma anestesia. Nossos nervos perdem o apoio, o ritmo, ao qual haviam se entregue, sentem-se então profundamente incomodados e abandonados. E mais ainda quando despertamos do sufocante sono das viagens. Albrecht van der Qualen espreguiçou-se um pouco, foi até a janela e baixou o vidro. Percorreu a composição com os olhos. No vagão dos correios, diversos homens lidavam com a carga e a descarga de pacotes. A locomotiva emitiu alguns sons, espirrou e gorgolejou um pouco, fez silêncio e permaneceu dessa forma. Mas, assim como um cavalo que se mantém quieto, erguendo trêmulos cascos, movimentando as orelhas e esperando pelo sinal da partida. Uma senhora grande e gorda com uma capa de chuva longa e rosto infinitamente preocupado trazia uma sacola de 100 toneladas, que empurrava aos trancos com o joelho de um lado a outro do vagão, muda, ansiosa e com olhos amedrontados. Havia algo muito comovente sobretudo em seu lábio superior, que se estendia bastante para frente e sobre o qual brotavam gotinhas de suor. Ah, quanto sofrimento! Pensou van der Qualen. Se eu pudesse ajudá-la, acolhê-la, tranquilizá-la, apenas para agradar esse seu lábio. Mas cada um por si, é como as coisas funcionam, e eu, que nesse momento não tenho nenhum medo, observo-a como um besouro caído de costas. O crepúsculo reinava na modesta estação. Era manhã ou noite? Não sabia. Tinha dormido, e era incerto se por 2, 5 ou 12 horas. Afinal, não acontecia de ele dormir por 24 horas ou mais, sem a menor interrupção, profundamente, muito profundamente. Era um homem de sobretudo médio de inverno, marrom escuro, com gola de veludo. Difícil reconhecer a idade a partir de seus traços. Oscilava entre 25 anos e o final dos 30. Sua pele era amarelada, mas os olhos brilhavam negros como carvão e vinham com olheiras profundas. Esses olhos não prenunciavam nada de bom. Em conversas sérias e francas entre dois homens, diversos médicos haviam-no desenganado, só mais alguns meses. Aliás, ele usava o cabelo escuro, liso, com uma risca lateral na direita. Havia embarcado no trem expresso em Berlim que estava prestes a partir apenas com a mala de mão de couro vermelho. Embora Berlim não fosse seu ponto de partida, tinha dormido e, naquele instante, ao despertar, sentia-se tão indiferente ao tempo que foi tomado pela satisfação. Não portava relógio. Estava feliz em saber que a correntinha fina, dourada, usada ao redor do pescoço prendia apenas uma pequena medalha metida no bolso de seu colete. Não gostava de saber das horas nem do dia da semana, pois também não consultava o calendário. Havia muito perderá o hábito de saber o dia do mês, o mês ou até mesmo o ano corrente. Tudo tem de estar no ar, ele costumava pensar, e isso lhe dizia muita coisa, embora fosse uma expressão um tanto obscura. Ele raramente, ou melhor, nunca, tinha sido incomodado por esse desconhecimento, visto que se esforçava em se manter afastado de todos os incômodos do tipo. Não lhe era suficiente perceber mais ou menos a estação do ano? É provável que seja outono, pensou enquanto olhava para o saguão escuro e úmido do lado de fora. Mas não sei. Será que ao menos sei onde estou? E, de repente, esse pensamento transformou sua satisfação num alegre sobressalto. Não, ele não sabia onde estava. Estaria ainda na Alemanha? Sem dúvida. No norte da Alemanha, talvez. Com olhos ainda embotados pelo sono, vira uma placa iluminada passar diante da janela do seu vagão que provavelmente informava o nome da estação. Nenhuma imagem das letras chegará ao seu cérebro. Entorpecido, ouvirá os cobradores anunciarem o nome 2 ou 3 vezes. Não entendeu nem uma sílaba. Mas lá, num crepúsculo que ele não sabia se pronunciava manhã ou noite, havia um lugar desconhecido, uma cidade estranha. Albrecht van der Qualen pegou seu chapéu de feltro do bagageiro, sua mala vermelha de couro, cujas correias prendiam uma coberta de lã de seda xadrez vermelho-branco, na qual por sua vez havia um guarda-chuva de empunhadura de prata espetado e, embora seu bilhete estivesse emitido para Florença, desceu do vagão,
caminhou por todo o modesto saguão, depositou sua bagagem no lugar adequado, acendeu um charuto, esticou as mãos, não carregava nem bengala nem chapéus, dentro dos bolsos do paletó e deixou a estação. Do lado de fora, no lugar escuro, úmido e bastante vazio, 5 ou 6 cocheiros estalaram seus chicotes e um homem de cap ornado e sobretudo longo, que o protegia da tremedeira, disse como que perguntando: "Hotel dos Notáveis." Van der Qualen agradeceu-lhe polidamente e continuou em frente no seu caminho. As pessoas que encontrava traziam a gola dos sobretudos erguida. Por essa razão, fez o mesmo, encostou o queixo no veludo, continuou fumando e prosseguiu, nem rápido nem devagar. Passou por uma murada baixa, um portão velho com 2 torres imponentes e atravessou uma ponte com estátuas na balaustrada e sob a qual a água fluía escura, bem devagar. Passou uma balsa comprida, frágil, em cuja parte traseira um homem remava empunhando uma vara longa. Van der Qualen parou por um instante e curvou-se sobre o parapeito. Veja, pensou ele, um rio, o rio. Bom não saber seu nome. Em seguida, continuou em frente. Caminhou por mais um tempo na calçada de uma rua que não era nem muito larga nem muito estreita e em algum momento dobrou à esquerda. Estava de noite. As lâmpadas elétricas dos postes curvos começavam a espoucar, piscaram algumas vezes, acenderam, zumbiram e daí brilharam na neblina. As lojas cerraram as portas. Então, tudo indica que é outono, pensou Van der Qualen, e se manteve na escura calçada molhada. Ele não usava galochas, mas suas botas eram extraordinariamente largas, resistentes, duráveis e apesar disso não deviam nada em elegância. Ele se mantinha sempre à esquerda. Pessoas caminhavam e ultrapassavam, apressadas atrás de seus negócios ou voltando dos negócios. E estou no meio delas, pensou, e estou tão solitário e sou tão estranho como nunca. Não tenho negócio nem objetivo. Não tenho nenhuma bengala na qual me apoiar. Ninguém me deve nada e não devo nada a ninguém. Deus nunca estendeu a mão sobre mim, ele nem me conhece. Infortúnio perene sem esmola é coisa boa, podemos dizer, não devo nada a Deus. A cidade logo chegou ao fim. Provavelmente havia percorrido a diagonal desde o centro. Encontrava-se numa rua do subúrbio, larga, com árvores e casarões. Virou à direita, passou por 3 ou 4 ruelas, quase aquelas de vilarejos, iluminadas apenas por lampiões a gás, e enfim parou diante de um portão de madeira ao lado de uma casa convencional pintada de amarelo terroso, que por sua vez chamava a atenção devido a janelas espelhadas muito curvas, totalmente opacas. Um cartaz preso no portão informava: "Nesta casa há quartos para alugar no 3º andar." Verdade, ele se perguntou, dispensando o que restava do charuto. Em seguida, atravessou o portão, seguiu ao longo de uma cerca de madeira que separava o terreno daquele do vizinho. À esquerda passou pela porta da casa. Com 2 passos venceu o saguão revestido por uma passadeira gasta, um velho tapete cinza, e começou a subir a escada de madeira muito simples. Também as portas dos andares eram muito modestas, com vidros leitosos, protegidos por grades de arame e alguns com plaquinhas com nomes. Os lances da escada eram iluminados com lamparinas a querosene. Mas no 3º andar, era o último, e acima dele estava o sótão. Havia entradas também à direita e à esquerda da escada, portas simples marrons de quartos, nenhuma tinha nome. Van der Qualen acionou a campainha de latão no centro. Ela soou, porém nenhuma movimentação se fez ouvir lá dentro. Ele bateu à esquerda. Nenhuma resposta. Bateu à direita. Passos longos, leves, puderam ser percebidos e alguém atendeu. Tratava-se de uma mulher, uma senhora grande, magra, velha e alta. Usava uma touca com um laço grande, de um lilás opaco, e um vestido fora de moda, preto, fechado. Tinha um rosto de pássaro, encovado, e sobre a testa era possível distinguir uma erupção da pele, uma tumefação com aparência de musgo. Era bastante repugnante. "Boa noite", disse Van der Qualen. "Os quartos." A velha senhora assentiu com a cabeça. Assentiu e sorriu devagar, muda e compreensiva, e a bonita mão branca, longa, fez um movimento lento, cansado e elegante de apontar a porta em frente, à esquerda. Depois, ela se retirou e reapareceu com uma chave. Enquanto ela abria, postada à sua frente, ele pensou: "Vejam só, parece um fantasma, uma personagem de Hoffmann, minha senhoria." Ela pegou a lamparina a querosene do gancho e pediu que ele entrasse. O quarto era pequeno,
baixo, com tábuas marrons. As paredes, entretanto, estavam revestidas até o teto com tecido rústico entrançado cor de palha. A janela da parede de trás à direita estava oculta pelas dobras longas e esguias da cortina de musselina branca. A porta branca que dava para o cômodo ao lado ficava à direita. A velha senhora abriu-a e ergueu a lamparina. Esse cômodo era lastimavelmente vazio, com paredes nuas, brancas, diante das quais 3 cadeiras de bambu pintadas de vermelho destacavam-se como morangos do chantilly. Um armário, um lavatório com espelho. A cama, um extraordinário móvel de mogno, ficava solta no meio do quarto. "Alguma objeção de sua parte?" perguntou a velha senhora, passando suavemente a mão bonita, grande e branca pelo musgo na testa. Era como se tivesse falado isso sem querer, como se naquele momento não se lembrasse de uma expressão mais corrente. Ela acrescentou de imediato: "Por assim dizer?" "Não, não tenho qualquer objeção", respondeu Van der Qualen. "Os quartos estão decorados de maneira muito divertida. Vou alugá-los. Gostaria que alguém buscasse minhas coisas na estação. Aqui está o comprovante. Faça a gentileza de arrumar a cama, a mesinha de cabeceira, de me passar de imediato a chave do prédio, a chave do andar, assim como me arranje algumas toalhas. Quero me lavar um pouco, depois ir à cidade comer e voltar mais tarde." Ele tirou um estojo amassado do bolso, pegou um sabonete e começou a refrescar o rosto e as mãos no lavatório. De quando em quando olhava para baixo pelos vidros bastante arqueados para fora, vislumbrando as ruas lamacentas da cidade de periferia iluminadas pelos lampiões a gás, as lâmpadas dos postes curvos e as mansões. Enquanto secava as mãos, foi até ao guarda-roupa. Tratava-se de um móvel tosco, com verniz marrom, um tanto bambo e com acabamento ornamental tolo, plantado no meio da parede lateral direita justo no nicho para uma segunda porta branca que devia levar aos cômodos acessados de fora, perto da escada, pela porta principal e a intermediária. "Há algumas coisas no mundo que são apropriadas", pensou Van der Qualen. Este guarda-roupa cabe no nicho da porta como se tivesse sido feito para embutir. Abriu-o. Estava totalmente vazio, com diversas filas de cabides no alto. Mas acontece que esse móvel sólido não tinha fundo, estava fechado do lado de trás por um tecido cinza, um pano convencional, duro, preso nos 4 cantos por pregos ou taxas. Van der Qualen fechou o guarda-roupa, pegou seu chapéu, voltou a erguer a gola do sobretudo, apagou a vela e saiu. Enquanto passava pelo cômodo da frente, teve a impressão de ouvir, entre o ruído de seus passos, um som metálico, baixo e claro, vindo dos outros quartos. Mas não soube ao certo se não tinha sido um engano. Como uma aliança de ouro caindo numa pia de prata, pensou ele, que fechou o apartamento, desceu a escada, saiu do prédio e tomou o caminho da cidade. Entrou num restaurante iluminado de uma rua movimentada e sentou-se numa das mesas da frente, de costas para todo o mundo. Tomou sopa de ervas aromáticas com pão torrado, escolheu um bife com ovo, compota e vinho, um pedacinho de gorgonzola verde e metade de uma pera. Ao pagar e tornar a se vestir, deu algumas tragadas num cigarro russo, depois acendeu um charuto e se foi. Perambulou sem rumo por um tempo, achou o caminho da casa no subúrbio e percorreu-o sem pressa. A casa com as janelas espelhadas estava imersa na escuridão e no silêncio totais quando Van der Qualen abriu a porta e subiu a escada sombria. Ele iluminava o caminho com um palitinho de fósforo e, no 3º andar, abriu a porta marrom à esquerda que conduzia ao seu quarto. Depois de ter colocado o sobretudo e o chapéu sobre o divã, acendeu a lamparina sobre a grande escrivaninha e encontrou sua mala, assim como a coberta com o guarda-chuva. Desenrolou a coberta e tirou dali uma garrafa de conhaque. Em seguida pegou um copo pequeno da mala de couro e, enquanto terminava de fumar seu charuto sentado na cadeira de braço, tomou alguns goles. Que bom que ainda existe conhaque no mundo, ele pensou. Depois foi até o quarto de dormir, onde acendeu a vela sobre a mesinha de cabeceira, apagou a lamparina do outro cômodo e começou a se despir. Colocou peça por peça de seu terno cinza, discreto e duradouro, sobre a cadeira vermelha perto da cama. Mas quando estava soltando os suspensórios, lembrou-se do chapéu e do sobretudo, que ainda estavam sobre o divã. Buscou-os, abriu o guarda-roupa. Deu um passo para trás e agarrou uma das grandes bolas de mogno vermelho escuro que decoravam os 4 cantos da cama às suas costas. O quarto com suas paredes brancas, nuas, diante das quais 3 cadeiras de bambu pintadas de vermelho destacavam-se como morangos do chantilly, estava sob a inquieta luz da vela. Mas o guarda-roupa de porta escancarada não estava vazio. Havia alguém dentro, um vulto, um ser
tão encantador que o coração de Albrecht van der Qualen parou por um instante para retomar seu trabalho com batidas cheias, lentas, suaves. Ela estava totalmente nua e mantinha um de seus braços finos, delicados, no alto, agarrando com o indicador um gancho no tampo do móvel. Cachos de seu cabelo castanho roçavam os ombros infantis, tão belos que davam vontade de chorar. O brilho da vela refletia-se em seus olhos pretos amendoados. A boca era um pouco larga, mas de expressão tão doce como os lábios do sono que tocam nossa testa após dias de sofrimento. Mantinha os calcanhares bem unidos e as pernas magras encostavam uma na outra. Albrecht van der Qualen passou a mão sobre os olhos e viu. Ele também viu que embaixo, no canto direito, o tecido cinza soltava-se do guarda-roupa. Hein? Perguntou ele. Não quer entrar? Ou melhor, sair? Gostaria de tomar um copinho de conhaque? Meio copinho. Mas não esperou por resposta e também não recebeu nenhuma. Os olhos dela, amendoados, brilhantes e tão pretos que pareciam inexpressivos, indecifráveis e mudos, estavam dirigidos a ele, agitados e embaciados como se não o enxergassem. Devo lhe contar? Ela perguntou de repente com a voz tranquila, dissimulada. Conte, ele respondeu. Havia-se sentado no canto da cama. O sobretudo estava sobre os joelhos, e as mãos unidas descansavam ali. A boca dele permanecia um pouco aberta e os olhos, semicerrados. Mas o sangue circulava quente, pulsando suavemente por seu corpo e o ouvido zumbia de leve. Ela tinha se sentado no móvel e abraçava com os braços delicados um dos joelhos que havia flexionado, enquanto a outra perna estava do lado de fora. Os braços apertavam os seios pequenos e a pele esticada do joelho reluzia. Ela narrou com a voz baixa, enquanto a chama da vela dançava em silêncio. Duas pessoas caminhavam pelo urzal. A cabeça dela repousava no ombro dele. As ervas exalavam um aroma forte, mas logo a névoa do anoitecer apareceu. Eis o começo. E muitas vezes eram versos que rimavam com tanta leveza e doçura como acontece às vezes na modorra de noites febris. Mas o fim não foi feliz. O fim foi tão triste como quando dois se abraçam, indivisíveis, e enquanto os lábios estão juntos, um crava no corpo do outro uma lâmina larga acima da cintura, por um bom motivo. Mas assim terminou. E então ela se ergueu com um movimento infinitamente silencioso e discreto, abriu o canto direito inferior do tecido cinza que formava o fundo do guarda-roupa e desapareceu. A partir de então ele a encontrou todas as noites em seu guarda-roupa e escutou suas histórias. Quantas noites? Por quantos dias, semanas ou meses permaneceu nesse apartamento e nessa cidade? De nada adiantaria haver um número aqui. Quem se importa com um malfadado número? E sabemos que diversos médicos haviam desenganado Albrecht van der Qualen. Ela lhe narrou, e eram histórias tristes, sem consolo, mas elas se depositavam sobre o coração como uma doce carga e o faziam bater mais devagar e mais feliz. Muitas vezes se perdia em devaneios. O sangue entrava em ebulição, ele esticava as mãos para ela e ela não o repelia. Mas depois ele não a encontrava mais no guarda-roupa por várias noites, e quando retornava permanecia outras tantas noites sem lhe contar nada, recomeçando devagar, até ele devanear novamente. Quanto tempo se passou assim? Quem sabe? Quem é que sabe se Albrecht van der Qualen de fato acordou naquela tarde e foi à cidade desconhecida? Se não ficou dormindo no seu vagão de primeira classe, sendo carregado a toda velocidade pelas montanhas a bordo do expresso Berlim-Roma. Quem entre nós ousa responder a essa pergunta com segurança e responsabilizar-se pela resposta? Trata-se de algo totalmente incerto. Tudo tem de estar no ar. Fim do conto. Comentários. O conto Guarda-roupa, Der Kleiderschrank, de Thomas Mann, é uma narrativa curta e simbólica que explora temas como a transitoriedade da vida, o apego ao passado e a busca de identidade. Publicado pela primeira vez em 1899, o conto mostra o talento inicial de Mann para desenvolver enredos introspectivos e analíticos, que mais tarde seriam marcas de sua obra. A história gira em torno de um jovem narrador, um alter ego de Mann, que descreve sua relação com um guarda-roupa antigo herdado de sua família. Esse guarda-roupa é uma peça imponente e cheia de significado, um símbolo dos tempos passados, da tradição e da estabilidade. Ele é descrito com detalhes meticulosos e com uma reverência quase mística. Ao longo do conto, o narrador explica como o móvel o acompanhou durante as diversas fases de sua vida,
lembrando constantemente de sua herança familiar e cultural. O conto leva o leitor a uma série de reflexões do narrador sobre sua juventude, seu processo de amadurecimento e o impacto da memória na formação de sua identidade. O guarda-roupa se torna um ponto de conexão com o passado, carregando memórias de familiares e épocas passadas que parecem cada vez mais distantes e irreais à medida que o tempo passa. A transitoriedade da vida. O guarda-roupa simboliza a continuidade e estabilidade em um mundo em constante mudança. Ele é uma âncora para o narrador, um lembrete físico de sua história e identidade em meio à efemeridade da vida. Memória e identidade. O móvel representa a herança familiar e a identidade do narrador, que se sente ligado ao passado através dele. Ele reflete sobre como as lembranças do que foi vivido moldam quem somos no presente. O apego ao passado e à tradição. O narrador demonstra uma relação ambivalente com o guarda-roupa. Ao mesmo tempo que ele representa segurança e raízes, também carrega um peso, pois o prende a uma tradição que ele nem sempre compreende totalmente. A imutabilidade dos objetos em contraste com o ser humano. Enquanto o narrador muda e envelhece, o guarda-roupa permanece o mesmo, imperturbável. Essa imutabilidade dos objetos em comparação à fragilidade humana gera uma tensão emocional e filosófica no conto. O guarda-roupa em si é uma metáfora da mente humana e da memória. Ele guarda as roupas de diferentes momentos e fases da vida, como uma cápsula do tempo. No entanto, como o narrador observa, esse objeto também serve como um lembrete de que as coisas não duram para sempre e que nossas memórias, por mais queridas, acabam desbotando. A linguagem do conto, marcada pelo tom melancólico e nostálgico, confere um peso especial ao objeto, que assume uma dimensão quase espiritual. Mann explora com sutileza como os objetos físicos ao nosso redor podem carregar uma carga emocional e um significado simbólico para além de sua função prática. O Guarda-Roupa é um conto introspectivo que reflete as preocupações de Thomas Mann com o tempo, a memória e a identidade. Por meio da figura desse móvel, Mann constrói uma reflexão sobre o quanto o passado influencia a vida presente e o dilema humano de apegar-se àquilo que inevitavelmente está destinado a desaparecer. Obrigado por nos acompanhar até aqui.